Neste vídeo falarei sobre o Diálogo Mênon de Platão, escrito por volta do ano 387 a.C. O Diálogo Mênon coloca em cena Mênon, Sócrates, que se vale do sofista Górgias, um escravo, e Anito, que historicamente foi um dos que condenaram Sócrates à morte. Temos assim um debate entre a filosofia, a sofística e o poder político, em torno de uma questão central. Pode-se ensinar a virtude? A aporia do diálogo tentaria mostrar a impotência da filosofia diante das arrogâncias do poder. Mas a figura do escravo, símbolo da falta tanto do saber como do poder, está aí para mostrar que o filósofo pode converter para a verdade, mas também para o bem, aquele que entra no diálogo, aquele que se utiliza do diálogo. E ao mesmo tempo ele traz aqui uma resposta implícita para o problema da virtude. Para quem nós devemos nos voltar se nós queremos encontrar a virtude? Eis a questão que Sócrates e Mênon tentam responder. Será que é para os sofistas, que se dizem os mestres da virtude e que eles acabam ensinando com um preço muito caro? Mas se a virtude fosse fruto de um saber transmissível, ela estaria bem mais difundida. Será que a virtude não é encontrada pelos sofistas, mas pelos homens políticos, guardiões da ancestralidade e das tradições? A virtude seria então completamente relativa. E se nós considerarmos que ela é um dom natural, então a educação não serve senão para fazer uma triagem entre os homens bons e maus. Sócrates tenta fazer em vão nesse diálogo que Mênon se dê conta de que o ser humano deve voltar-se a si mesmo para buscar o bem e o conhecimento. O alcance do diálogo, portanto, é bem maior do que uma simples reflexão sobre a virtude. Nesse diálogo, o papel e os obstáculos da filosofia são interrogados, são examinados. Falarei agora sobre 3 pontos do Diálogo Mênon de Platão. O primeiro ponto é afirmar que definir bem é essencial à filosofia. Para ser virtuoso, é preciso antes saber o que é virtude. Mênon tenta defini-la com exemplos e definições aprendidas com Górgias. Mas a definição não pode ser uma compilação relativa e empírica de opiniões. Esta coerência e esta integridade da definição não funcionam sem as do interlocutor. É por isso que não pode definir bem quem acha que já sabe tudo. A primeira etapa para uma boa definição é a dúvida, é a confusão. Sócrates, comparado aqui a um torpedo, destrói as opiniões por meio do diálogo. Mas não para deixar um vazio, mas sim para buscar um desejo de alcançar a verdade, por meio da filosofia. Como segundo ponto, destaco agora a teoria da reminiscência. Segundo essa teoria, as verdades estão desde sempre no espírito humano e elas são verdades inatas, ideias inatas. As opiniões, portanto, não representam a verdade, a não ser de modo velado, empírico ou relativo. É preciso saber encontrá-las por sua coerência e unidade, por meio de uma mistura de razão e intuição. A busca da verdade passa por uma conversão. Não se trata aqui de buscar as opiniões impróprias, mas buscar em nós mesmos essas verdades inatas. Um problema de matemática, por exemplo, pode ser resolvido por um escravo ignorante, apenas utilizando a sua razão. Isso prova que as verdades já estão aí, no espírito de todas as pessoas, mas acabamos esquecendo-as porque as ocultamos em falsos saberes. Assim, temos em nós a verdade sobre a essência da virtude. Trata-se, portanto, de saber como fazer ressurgir, como fazê-la retornar à nossa memória, e isso exige esforço, humildade e coragem. Claro que é sempre mais fácil refugiar-se em opiniões, mas nas opiniões não encontraremos a verdade. A verdade, portanto, é um processo de desvelamento. É preciso tirar o véu das opiniões e aí encontraremos a verdade. Isso permite sair do esquecimento as verdades que já estão em nós. Do grego, verdade é aletheia, que significa não esquecido. Portanto, a busca da verdade é uma reminiscência. O terceiro e último ponto que destaco é que a virtude não é objeto nem da ciência nem da arte. Se a virtude fosse um saber ou uma arte que exigisse perícia e técnica, ela poderia ser ensinada. Se não há mestres em virtude, isso significa que ela implica um tipo de conhecimento que vincula a verdade e o bem.
Portanto, o papel da filosofia não é transmitir conhecimentos, mas sim tornar possível a transformação interior, que faz as verdades retornarem à consciência. O diálogo, portanto, deve semear a dúvida e a confusão sobre aquilo que nós achamos que conhecemos. Finalizo citando uma frase de Platão na sua obra Mênon, escrita por volta de 387 a.C. Diz Platão: o que se chama investigar e aprender é simplesmente rememorar. Até mais.